Álgebra linear, uma extensão da álgebra, lida principalmente com a representação de dados em conformidade com certas notações e práticas. De um modo geral, os dados de álgebra linear são representados na forma de equações lineares. Essas equações lineares são, por sua vez, representadas na forma de matrizes de vetores. Como muitos conceitos matemáticos, os vetores podem ser compreendidos e investigados de maneiras diferentes. Há pelo menos duas maneiras de olhar para os vetores. Geométrico, quando um vetor representa uma quantidade com magnitude e direção. Escrevemos um vetor como uma linha com uma seta. E algébrico, trata um vetor como conjunto de valores escalares como uma única entidade, com adição, subtração e multiplicação escalar que operam em todo o vetor. A álgebra linear lida com os vetores algébricos, em geral na forma de matrizes, em que um vetor pode ser visto como uma matriz unidimensional. Portanto, a álgebra linear lida principalmente com a representação de dados na forma de matrizes. Por exemplo, sem entrar em detalhes, mostramos a seguir como um conjunto de três equações lineares é transformado em matrizes e vetores e depois resolvido. Machine Learning é intensivo em dados e é extremamente pesado em cálculos. Isso ocorre porque os algoritmos devem ser treinados a operar com grandes conjuntos de dados, variando de centenas a vários milhões de observações. Representar grandes conjuntos de dados na forma de matrizes nos ajuda a visualizar melhor os dados. A principal vantagem de operar com matrizes no lugar de equações simples é que todas as operações executadas em matrizes são processos em lote, o batch. Isso significa que tenhamos dezenas ou milhões de observações, não processamos cada observação individualmente. Geralmente, uma função é aplicada a todo o conjunto de dados ao mesmo tempo, sem se concentrar nas observações individuais. Matrizes nos ajudam a olhar e processar um lote de dados como uma entidade única. Muitos recomendam a álgebra linear como um pré-requisito para machine learning. Entretanto, não é necessário ter uma compreensão das operações abstratas subjacentes aos algoritmos para usar machine learning como uma ferramenta para resolver problemas. Mas se você quiser entender os algoritmos que são descritos em livros, artigos e sites, é necessário ser capaz de ler e escrever notações vetoriais e matriciais. Também, nem toda álgebra linear é relevante para a teoria de machine learning aplicada. Linguagens de programação como Python e R oferecem maneiras eficientes de implementar a álgebra linear diretamente e permitem soluções talvez mais eficientes para algoritmos especialmente desenvolvidos ou modificados para resolver problemas específicos de sua empresa. O próximo desafio é descobrir o que, para um cientista de dados, é importante aprender na álgebra linear. Você pode se perder na matemática avançada e desnecessária que pode ser bem interessante, mas não vai te ajudar muito. De uma maneira geral, eu diria que um cientista de dados que esteja trabalhando em uma empresa com aplicações conhecidas, em que muitos algoritmos já estão prontos para uso, não será necessário usar álgebra linear. Em particular, você deve entender a notação e as operações básicas com matrizes. Infelizmente, não há nenhuma convenção padrão na comunidade de Machine Learning para as notações, então simplesmente escolhi uma delas.